Vamos mais uma vez aqui dar continuidade à nossa lição, que dessa semana é Dons de Poder, a lição número 4. Vamos agora para o tópico 2, que é Dons de Curar, que está em 1 Coríntios 12, 9. Vamos lá. Mas antes de mais nada, vamos para a nossa oração inicial, para que Deus venha conduzir esse estudo, porque eu trago o estudo, mas quem conduz não sou eu, mas sim o Senhor. Oremos. Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, quero te apresentar esse estudo, que o Senhor venha me usar como instrumento da tua obra, para poder falar, meu Pai, do teu amor e ensinar a tua palavra. Toma esse estudo em tuas mãos e abra os nossos corações e o nosso ouvido para aprendermos mais sobre ti. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, graças a Deus. A revista que a gente está estudando é Dons Espirituais e Ministeriais. Essa é a capa da revista. Que o Espírito Santo possa me usar para conceder essa aula e que todos nós venhamos aprender junto, porque quando eu ensino, eu aprendo junto com vocês. O que é ponto 2? Dons de curar. Ponto 1 aqui. O que são dons de curar? São recursos de caráter sobrenatural para atuarem na cura de qualquer tipo de enfermidade. Por isso a expressão está no plural. Deus é quem cura. Ele concede os dons, segundo o conselho da sua vontade, sabedoria e no momento certo. No Antigo Testamento, Todo-Poderoso se manifestou ao povo de Israel como Jeová Rafá, o Senhor que sara. Êxodo 15, 26 e Salmo 103, 3. A ascensão desses dons à igreja deve-se à necessidade do evangelho ser anunciado como uma mensagem poderosa ao não crente, que outrora não tinha fé, mas que agora passou a crer no evangelho, arrependendo-se do seu pecado. O que acontece aqui? O dom de cura. O dom de cura, ele faz avivar a fé daqueles que não acreditam e nem conhecem, não acreditam e acham que Deus não existe. Algumas pessoas acham que nós somos obra do acaso. E aí vai ter que acontecer milagres sobrenaturais de cura, que não vai ter intervenção humana, nesse caso falando de um médico, de um especialista naquela doença, mas vai ter intervenção divina através de um ser humano. Como? Eu já vi pessoas que não andavam voltar a andar, já vi pessoas que tinham uma enfermidade e os médicos falavam, não tem jeito. A minha esposa mesmo, com 7 anos de idade, ficou internada, os médicos não sabiam o que ela tinha. E chegou para a mãe dela e falou, vai para casa, traz todos os documentos, uma roupa, porque de hoje ela não passa. E aí o que houve? Ela foi para a igreja, fizeram oração, entraram em oração e ela foi para o médico. Quando ela chegou lá, os médicos falaram, não sei o que houve, mas conseguimos descobrir o problema dela. E aí fizeram o tratamento. Ela foi dessa forma. O que estava acontecendo? O milagre aconteceu porque nenhum exame eles conseguiam ver o que estava acontecendo. Mas é estranho, né? Do nada aparece um médico, pega todos os exames e fala, o problema é esse. Já no caso de uma amiga minha, já foi como? Ela desesperada com a filha dela com o abdômen duro, ela levou para o hospital e os médicos, aguarda aqui, veio um médico que examinou, aguarda aqui que eu já volto. Daqui a pouco veio um homem, todo vestido de branco, apertou a barriga daqui, dali, a menina soltou um gás e uma fezes redondinha, tipo de cabrito. Ela disse que a sala ficou com um mau cheiro e dali o médico falou, assinou, pode ir embora. Ela pegou e foi embora. Aí ela falou, caramba, eu fiquei tão animado com o que aconteceu, minha filha está bem,
e eu não sei nem agradecer o médico. Vou voltar lá para agradecer. No dia seguinte, ela chegou lá para falar com a recepcionista, ó, não tem nenhum médico com essa característica aqui. Nem com essa assinatura que está aqui no papel. A gente até achou estranho. Mandamos a senhora esperar lá. Quando o médico chegou, cadê a senhora? Já tinha ido embora. E nem tem ninguém com essa assinatura aqui. O próprio Deus desceu para curar aquela menina. E também eu conto o que aconteceu através de mim. Uma vez a gente conversando, eu estava até com a mãe dessa menina, ela tinha acabado de me contar esse fato, com uma outra vizinha, e passou uma menina. E com um filho, desesperado, que ela falou, nossa, olha como está a perna do meu filho, já levei no médico, isso aqui não sai, esse pus. Aí eu cheguei, falei, caramba, eu não tenho um azeite aqui. Perguntei à moça, eu tenho um azeite, tá? Consagrei o azeite ali, naquele exato momento, coloquei na perna da criança, mãe, tá quente. Ela, não, filha, é porque sua perna está machucada. Quando ela desceu, virou a esquina, ela voltou. Aquilo ali tinha estourado e saiu toda aquela secreção. O menino não conseguia botar o pé no chão, ele já veio andando para agradecer aquilo ali. Foi eu que curei? Não. Foi Deus. Deus só me usou como instrumento e usou aquele azeite e curou aquela criança, porque a própria palavra de Deus fala que os presbíteros usassem o azeite. Eu não era presbítero, mas eu sou um servo, na época eu era um servo do Senhor, como continuo sendo, mesmo pastor. Mas eu usei a minha fé e a cura veio através de mim ali. A redenção e a cura. Apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através de obra expiatória, efetuada por Jesus na cruz no Calvário, ele ainda aguarda a redenção de seu próprio corpo. Quando o apóstolo Paulo tratou dos males que afligiam a criação como resultado do pecado da humanidade, escreveu que não só ela, mas nós mesmos que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. Enquanto não recebemos o novo corpo, imortal, incorruptível, estaremos sujeitos a toda sorte de doença. O que acontece aqui? Algumas pessoas tratavam naquela época, até na época de hoje, que quem estava doente estava em pecado. E não é isso. Estamos aqui ainda vivendo nessa terra. Ainda não temos o corpo imortal como Deus nos prometeu. Aquele corpo incorruptível. Eu mesmo, semana passada, eu estive doente. Eu não estava em pecado. Ainda estou na minha recuperação. Por quê? Porque nós ainda vivemos num corpo de carne e osso. Um corpo pecaminoso. Por causa do pecado lá no Éden, com Adão, a gente sofre. Então eu vou ficar doente. Vocês vão ficar doentes. O crente e o não crente. Com pecado ou sem pecado. Nós vamos ficar doentes. Não é porque eu fiquei doente que eu estou em pecado. Não tem nada a ver isso. Isso são ignorância de algumas pessoas. A doença, ela vem para pegar no corpo. Ou por acaso ela dá no quê? No poste? Até isso, as coisas pegam doenças. Quando a gente vê uma parede com mofo, aquilo ali é uma doença. Você pensa que não? Aquilo ali era considerado uma lepra no Antigo Testamento. Se a casa da pessoa aparecesse com mofo, eles tinham que retirar, eles tinham que limpar. Se aquilo ali voltasse, eles tinham que tirar aquela pedra daquele local, limpar ela, deixar um tempo. Se voltasse, aquela pedra era jogada fora. Era destruída. E era colocada outra pedra no lugar ali daquela casa. E se aquela casa começasse a ter todas as paredes, aquilo ali, era posta abaixo para reconstruir de novo. Então a gente tem que saber que a doença não dá só em quem não é cristão, não. Dá em todo mundo, no cristão e no não cristão. A necessidade desses dons.
Os dons de cura são necessários à igreja da atualidade, no mundo incrédulo, em que as medicinas se desenvolvem rapidamente. O ser humano pensa que pode superar a Deus. A humanidade precisa compreender a sua limitação e convencer-se da sublime realidade de um Deus Todo-Poderoso, que em sua misericórdia e amor concede sabedoria a homens e mulheres para multiplicar o conhecimento da medicina, visando o bem-estar de todos. Quanto aos dons de cura, são manifestação de poder sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da Igreja de Cristo para que a humanidade reconheça que Deus tem o poder de sanar todas as doenças. Deus, ele deu inteligência, sim, sabedoria para os homens se formarem doutores, em médico. Nós temos cirurgiões, nós temos ortopedistas, vários tipos de especialidade de medicina por aí espalhado. Mas quando essas pessoas que têm essa especialidade na mão fazem e chega para o paciente e fala, não tem mais jeito, você tem tanto dia de vida, temos que cortar sua perna, não tem mais jeito, eu não posso fazer mais nada. É aí que Deus entra. Você chega, quantas vezes a gente é acordado pela madrugada e às vezes vem um nome aleatório na nossa cabeça. Já aconteceu isso comigo, de estar dormindo, não conseguir dormir, acordar, não conseguir dormir de novo, e daqui a pouco eu começava a orar. E vi um nome aleatório, ou eu orava por um enfermo, e aí é onde que Deus está levando, porque você não precisa estar lá perto da pessoa. Somente em pensamento, às vezes pelo telefone, você ora e vai lá. Porque quando o pessoal estava orando na casa da irmã Maria, o anjo estava tirando Pedro da prisão. O anjo não apareceu na casa da irmã Maria. O anjo apareceu na prisão. Então, quando a gente está orando, é onde Deus vai fazer um milagre. Que vai chegar, vai olhar e vai falar, opa, calma aí. O que houve aqui? Vocês me chamaram para amputar uma perna e a perna está boa? Como que eu vou amputar essa perna? Calma aí, vocês falaram que o cara estava moribundo. Era só para me desligar o aparelho e o cara está aqui falando, conversando com os enfermeiros aqui na sala. Minha irmã mesmo foi curada de 2 nódulos. Quando eu fui orar, Deus falou, nem ora. Só pergunta para ela para quem ela vai dar honra. Para qual Deus ela vai dar honra. Quando ela levou os exames, que ela repetiu e comparou um com o outro, a médica falou assim, você disse que nem operou ainda. Tem um que sumiu. E o outro parece que alguém tem uma costura ali, um corte, uma cirurgia. Como explicar isso? Cirurgia no lugar onde nem foi aberto. É o dom de Deus. Deus me usando para orar, para tentar orar para minha irmã. Só Deus falou, nem precisa orar que eu vou curar. É Deus fazendo um milagre através de alguém, pelo dom que o Espírito Santo deu para alguém. E avivando a fé de outros. Ou da própria pessoa que foi curada, ou de outras pessoas que estão à volta. Eu sei que muitas pessoas ainda não vão acreditar, porque vão falar, não, deve ser o efeito do remédio que começou a fazer agora, não sei o quê. Não, não é. Às vezes não é o efeito do remédio, é a mão de Deus. É a mão de Deus. A avó da minha esposa conta que minha sogra caiu e entrou farpas de uma cerca na perna dela e não tinha como tirar. Quando ela passou o óleo para unção, as farpas começaram a sair sozinhas. Lembra do machucado do menino, que estava aquele pus, eu passei só o óleo, e aí o óleo foi e estourou aquilo ali? Foi o quê? Foi o óleo? Não, foi a mão de Deus. Foi o dom de cura que Deus tinha me dado naquele exato momento para curar a perna daquela criança. Uma vez eu vi no Facebook, orem por mim, estou precisando de cura. Eu abri lá, tinha várias orações. Aí eu peguei e falei, não estou falando que foi a minha que curou aquela pessoa, mas são as orações que foram. Eu falei, seja curado em nome de Jesus. A menina falou assim, nossa, foi uma oração tão simples, mas eu sentia... Ela falou,
Não que eu não tenha sentido a mão de Deus nas outras orações, mas eu, através da sua, foi uma oração tão simples que me curou e me confortou. Então, busque o dom de cura, você que está na presença do Senhor, para poder usar. Mas sempre lembre-se, não é nós, mas sim é Deus que faz. Não se ache o tal. Não pense que você é o bambambam, bam, bam, porque quem faz a cura é Deus. Amém? Espero que vocês possam ter aprendido aqui junto comigo e que a gente possa aprender cada vez mais sobre Deus. Amanhã estarei aqui para dar continuidade a essa lição. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de cada um nessa manhã. Que vocês continuem curtindo as redes sociais.